Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os serviços. Quero cumprimentar o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, com a presença aqui do seu Presidente, Dr. Rui Lázaro, do seu Vice-Presidente da Direção, Dr. Rui Cruz, e da Vogal da Direção, Dra. Joana Amaro. Temos, portanto, uma audição no Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar a requerimento do Partido Chega. Relembro a grelha. O partido requerente dispõe de 4 minutos para fazer as suas considerações, com uma resposta imediata da vossa parte, do sindicato, 4 minutos. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e há também a hipótese de uma segunda ronda de 1 minuto com resposta global. Sendo assim, damos início a esta audição. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, queria dar boas-vindas ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, aqui à Assembleia da República. Nós chamámos aqui este sindicato porque tivemos cá também numa audição o Presidente do Conselho de Administração do INEM, que não deu quaisquer conclusões, não conseguimos concluir nada sobre as falhas e atrasos de resposta à emergência médica. Também chamámos cá o sindicato porque nos últimos 2 anos até, as notícias que têm sido muito profícuas na comunicação social, dando conta não só das reclamações e das faltas de atraso que existe, das faltas e do atraso que existe ao socorro e emergência médica em Portugal, mas também das vossas reivindicações. Olha, as saídas da comunicação social são tantas que nós, no grupo parlamentar do Partido Chega, até já tivemos que fazer uma encadernação, um dossiê. Técnicos do INEM ganham 750 € e não são profissão de risco. Isto continua a ser verdade. Como é que é possível que em Portugal profissionais que lidam com a vida e com a morte todos os dias e cujo desempenho faz pender sobre os portugueses aquilo que é bons cuidados de saúde e emergência médica ou não, podem ganhar tão mal, e nomeadamente numa instituição em que sabemos que os médicos ganham milhares de euros, muitas vezes por semana ou até por mês, quando andam em VMERs e nos helicópteros. O Hospital Beatriz Ângelo reabriu urgências a doentes em ambulâncias na terça-feira, ou seja, as ambulâncias ficaram retidas no Hospital Beatriz Ângelo e os doentes não são despachados. Técnicos de emergência queixam-se do atraso do pagamento de subsídio à Covid-19 e apontam o Presidente do Conselho de Administração como o principal responsável. Uma coisa muito grave que penso que continua a acontecer no INEM, aliás tivemos notícias recentes também que muitas pessoas, muitos técnicos deixam o INEM pelas más condições laborais, vão nomeadamente para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas de facto no INEM continua a existir uma taxa de abandono de 30% dos técnicos. Como é que é possível? O que é que tem sido feito? Os concursos continuam a ficar desertos, porque a carreira não é, de facto, de todo atrativa, e quem sofre são os portugueses. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar acusa a INEM de mentir sobre constrangimentos nas comunicações. Nos últimos meses, várias vezes, o centro do 112 teve falhas de comunicação. Muitas delas foram aberturas de telejornal, outras já não abrem os telejornais porque já começa a ser tão comum que, infelizmente, deixa de ser notícia escandalosa em Portugal as falhas de comunicação do INEM, e o seu sindicato, o Sr. Rui Lázaro, fez uma acusação muito grave. Acusou o Presidente do INEM de estar a mentir, inclusivamente instigou à sua demissão, dizendo que era incompreensível como é que isso possa acontecer. Isto reitera estas afirmações aqui junto deste órgão de soberania da Assembleia da República. Depois também os técnicos de emergência médica denunciam atraso de 1 ano no reposicionamento salarial, o que é incompreensível e indesculpável. Outra coisa que nos preocupa são os inúmeros processos disciplinares que continuam a ser levantados aos técnicos de emergência pré-hospitalar, de uma forma mais ou menos persecutória, como o senhor já disse em várias intervenções na comunicação social, muitas vezes por coisas tão simples como desinfetar uma ambulância na via pública. Como é que isto é possível acontecer e se de facto é verdade que sofrem perseguição dentro do INEM? As notícias são mais que muitas, o senhor já
pediu a demissão do sindicato do INEM, nomeadamente após um incêndio que existiu, mas o que se está a passar hoje aqui olha, podemos dar os parabéns ao Partido Socialista, que hoje faz 50 anos, e nada melhor para comemorar os 50 anos do Partido Socialista do que receber um sindicato de trabalhadores do Estado e que, de facto, se vê a mãos com este patrão extraordinário que, na sua matriz política, diz defender os trabalhadores, diz defender a igualdade, diz defender a fraternidade, mas depois, quando está no poder e quando está na hierarquia das instituições, obrigado, faz deputado. exatamente o contrário. Tinha outras coisas para perguntar, Muito obrigado, lamentavelmente o tempo é muito pouco Temos e uma guardarei segunda essas perguntas para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dou a palavra ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Faça favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, na pessoa do Sr. Presidente, agradecer mais uma vez a nossa presença aqui nesta Comissão. É uma honra para nós. Estamos e estaremos sempre disponíveis para contribuir para o esclarecimento dos Srs. Deputados. Vou tentar responder sucintamente, Sr. Deputado parlamentar do Chega. Se não consigo responder a algum ponto, depois na intervenção seguinte responderei. Efetivamente, a maioria, se não a totalidade de notícias que leu, ou tem declarações nossas ou foi denúncia nossa própria. O recurso, quer aos grupos parlamentares, quer à Comissão da Saúde, à própria Comissão da Saúde, ou aos órgãos de comunicação social, é quase a nossa última forma de expormos os graves constrangimentos que se verificam hoje no INEM e que põem em causa, como compreenderão, e também como é público, a vida dos demais portugueses e dos cidadãos. Efetivamente, tivemos uma atualização salarial fruto de uma negociação com o Conselho Diretivo e da última greve que organizámos no final do ano passado, muito aquém das expectativas, apenas para um salário base de 836 euros. O resto mantém-se tudo, sem sermos considerados profissão de risco, nem de desgaste rápido, o que tem levado, como o Sr. Deputado disse, à saída. Os 30% hoje já não correspondem à realidade, o número já é bastante superior. Só este mês de abril despediram-se mais de 40 técnicos, num universo de 900, somos hoje já pouco mais de 800, o que explica o elevado número de ambulâncias, que já no mês de abril, o que não é normal, estarem fechadas por falta de técnicos. A ambulância já no mês de abril, que tem a maior parte da sua escala por preencher, dada a escassez de técnicos que o INEM atravessa, e também com os concursos que têm, entretanto, ficado quase vazios. Das 300 vagas abertas a concurso nos últimos 2 anos, o INEM não conseguiu preencher sequer 100, o que prova a fraca atratividade da carreira e a necessidade da sua revisão urgente. Efetivamente, a nossa denúncia de que o Presidente do INEM mentiu quanto aos constrangimentos na falha de comunicações é verdade. Aliás, dizer-lhe que nunca sofremos nenhum desmentido em nenhuma das nossas denúncias, nem públicas, nem das que fizemos ao Ministério Público ou à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, o que prova a credibilidade das nossas denúncias, que só as fazemos quando temos do nosso lado as provas que algum dos nossos associados nos faz chegar. O atraso no reposicionamento salarial. Foi verdade, superou 2 anos. O INEM funciona ao nível da avaliação CEDAP com um delay superior a 2 anos. E para além da generalidade dos atrasos, mantém um número reduzido de trabalhadores por corrigir e eu sou um deles. Eu devia ter sido reposicionado em janeiro de 2019, aqui não quero acusar que é por ser presidente do sindicato, mas efetivamente já devia ter sido posicionado há 4 anos, os meus colegas já foram, eu continuo por reposicionar. Relativamente aos processos disciplinares, sim, é verdade que está o nosso departamento jurídico já a ultimar uma denúncia ao Ministério Público por perseguição e coação a vários trabalhadores, incluindo dirigentes sindicais, e de forma incompreensível o INEM continua a tentar, por base da intimidação, constrangir quer os próprios trabalhadores e também os dirigentes sindicais. Ainda recentemente apresentou uma queixa contra o sindicato para a qual teve de contratar um escritório de advogados externo, quer dizer, que está a gastar do nosso dinheiro, do orçamento do INEM, para contratar escritórios de advogados para apresentar queixas contra o sindicato. Estamos hoje a atravessar estes constrangimentos. Por outro lado, apesar dos últimos pré-avisos de greves, e já foram 6 só nos últimos 3 anos, nunca nos chamou sequer para tentar negociar o levantamento ou tentar evitar que uma greve acontecesse. Podemos até acrescentar que viemos mais vezes a esta Comissão da Saúde do que nos reunimos com o Conselho Diretivo do INEM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço as suas respostas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça favor, 4 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, quero então saudar os representantes do Sindicato dos Técnicos de Emergência Médica Pré-Hospitalar, o Dr. Rui Lázaro, o Dr. Rui Cruz e a Dra. Joana Amaro. Agradecer, por um lado, a presença nesta audição. Sejam bem-vindos uma vez mais a esta que é a Casa da Democracia e esclarecer também os esclarecimentos que nos deram até agora e que certamente nos continuarão a dar e que muito úteis são para aquilo que é o nosso trabalho. E estes momentos de audições são verdadeiramente importantes por isso, porque permitem-nos perceber na primeira pessoa, junto daqueles que estão no terreno diariamente a trabalhar, quais são os constrangimentos e o que é que nós podemos, de alguma forma, fazer para tentar melhorar. E relativamente aos técnicos de emergência hospitalar, sabemos que no ano de 2016 foi criada, não é, tão aguardada a carreira de técnico especial de emergência pré-hospitalar, e não obstante dos ganhos que esta mudança veio trazer, continuam a subsistir algumas necessidades, algumas reivindicações que ainda carecem de ser trabalhadas. Ainda assim, permitam-me realçar aqui um aspecto que a nós nos parece fundamental, que é esta abertura que tem existido da parte do Partido Socialista com o sindicato, esta abertura para o diálogo e para juntos encontrarem as melhores soluções com vista a valorizar estes profissionais. Recordo uma situação que já falámos, esta atualização salarial, que foi alcançado um acordo em novembro de 2022 e que permitiu este aumento de remuneratório. Sabemos que não é o desejado, sabemos que temos ainda um caminho para percorrer, mas efetivamente acho que estamos no caminho certo e foram dados passos importantes nesta matéria. E sabemos também que existe um compromisso entre as partes, o Governo e o Sindicato, de voltarem a reunir, aliás, no final do primeiro trimestre deste ano, semestre, aliás, com vista a debater questões mais transversais, como são precisamente as matérias relacionadas com o funcionamento do INEM. Dito isto, nós sabemos que diariamente estão no terreno uma quantidade sem fim de profissionais que são formados para dar resposta àquilo que são as emergências da população. E a primeira questão que lhes queria colocar é precisamente sobre a formação que é ministrada a estes tripulantes na ambulância. A formação que é dada aos técnicos. No trabalho que temos desenvolvido, e aliás em reuniões passadas, em audições passadas, tem-nos sido reivindicada a necessidade de investirmos ainda mais na formação que é dada aos técnicos de emergência pré-hospitalar. E, portanto, pergunto-lhe se esta é efetivamente uma necessidade e de que forma é que a podemos solucionar. Um outro tema que quero abordar também relaciona-se com o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica. Nós sabemos que o SIEM é organizado por um conjunto de entidades e, aliás, é este funcionamento em rede que foi pensado que permite efetivamente garantir uma resposta e uma coerência naquilo que é o trabalho do SIEM. E pergunto-lhes também qual é a avaliação que faz sobre este trabalho que é desenvolvido pelo Sistema Integrado de Emergência Médica e se efetivamente os meios que estão disponíveis para socorrer a população se respeitam esta dinâmica de trabalho em rede e de um trabalho articulado que permita maximizar aquilo que são os recursos disponíveis. E porque falamos de emergência médica, temos também necessariamente de falar sobre o INEM, que aliás é o organismo do Ministério da Saúde que é responsável por coordenar o funcionamento do SIEM, do Sistema Integrado de Resposta de Emergência Médica, e, portanto, cabe também ao INEM fazer um acompanhamento e uma análise constante daquilo que são as necessidades do terreno, ou seja, avaliar se existe a necessidade de ajustar ou de reforçar os meios que estão disponíveis para a população. E eu pergunto-lhe também se esta avaliação das eventuais necessidades é feita, ou seja, se tem uma voz ativa, se o sindicato consegue, junto do INEM, reivindicar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário alocar para continuar a socorrer a população. Sobre estes meios que temos ao dispor da população, todos nós sabemos que nos últimos anos houve aqui um reforço dos meios que estavam disponíveis, nomeadamente no INEM, em que 100% do parque VMER foi renovado. E, portanto, apesar termino já, Sr. Presidente, apesar desta renovação, nós sabemos que continua a haver aqui algumas desigualdades, até porque temos um território desigual e não conseguimos ter os mesmos meios em todo o território. Muito obrigado, Sra. E pergunto-lhe qual é a sugestão, qual é o caminho que nos podem apontar para continuar a melhorar esta situação. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar
o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e os seus deputados. Desde há muito que o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar vem negociando com o Governo a melhoria das condições de trabalho, a progressão da carreira, a remuneração, o aumento das contratações, sem que, e manda dizer a verdade, se registre uma efetiva e satisfatória melhoria das referidas condições. Recentemente, o Presidente do Sindicato denunciou que esta é uma das profissões no país com mais taxa de abandono por não ter condições que permitam atrair os profissionais. Só este mês de abril já terão saído do INEM mais de 40 técnicos. As greves, às horas extraordinárias, a que os técnicos de emergência pré-hospitalar têm aderido recorrentemente, tem sido a forma destes profissionais encontrar para fazer valer as suas reivindicações, como é o caso da atualmente em curso, cujos efeitos estão a fazer sentir, segundo o sindicato, por todo o país, com ambulâncias paradas, nomeadamente na área metropolitana do Porto, Lisboa, Viseu, Coimbra e Algarve. Esta paralisação vai decorrer por tempo indeterminado e, tendo em conta que é apenas às horas extraordinárias, não há lugar a serviços mínimos, embora, segundo o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, os técnicos garantam a operacionalidade dos meios do INEM em caso de catástrofe ou situação excepcional. Segundo o sindicato, a greve às horas extra agora iniciada por tempo determinado deveu-se ao que consideram ser o desrespeito contínuo e grave dos direitos laborais dos técnicos, sendo-lhes mesmo retiradas horas de trabalho mensalmente de forma, vamos pôr assim, entre aspas, ilegal. São subtraídas horas de trabalho aos técnicos de forma ilegal. Um técnico cumpre o seu horário normal de trabalho, faz ainda trabalho extraordinário para depois no mês seguinte o INEM lhe dizer que afinal lhe ficou a dever horas. Isto foi denunciado pelo Presidente, dando como exemplo o facto de serem descontadas horas, por exemplo, a um estudante trabalhador, quando este falta para ir a um exame e seja uma ausência perfeitamente justificada. O sindicato também tem alertado para a sobrecarga de trabalho suplementar que estes profissionais atualmente sofrem, com os efeitos que tal acarreta na diminuição dos dias de descanso e do aumento de desgaste físico e psicológico potenciado no risco acrescido, no desempenho de funções e na própria segurança para as pessoas a que acorrem. O estado da frota do INEM, principalmente, também tem alertado para o estado da frota do INEM, principalmente no que se refere às ambulâncias e aos motociclos, cuja renovação tem sido insuficiente nos últimos anos. E neste contexto não deixa de registar que o Ministro da Saúde vem recentemente reconhecer que esta atividade dos técnicos de emergência pré-hospitalar é muito dura e afirmou ainda estar à procura de um modelo de compensação que fosse adequado aos profissionais, o que não deixa de ser curioso, considerando que o Ministro já cá está há 6 meses e o Partido Socialista há 7 anos. Teria assim sentido perguntar ao sindicato os seguintes pontos. Quais são as reivindicações cuja satisfação o sindicato considera indispensável para pôr termo à greve atualmente em curso às horas extraordinárias? Quais são atualmente as necessidades que o sindicato considera mínimas em termos de recursos humanos e também de meios operacionais no âmbito da emergência médica? De resto, quais são as vossas propostas com vista a atrair mais profissionais para a vossa carreira? E em face do recente e justo reconhecimento por parte do atual Ministro relativamente à dureza do vosso trabalho, que é algo que o PSD considera de elementar justiça, que expectativas têm de tradução prática destas declarações governamentais que, ao invés de lixeirar, aumentam ainda mais as responsabilidades do Governo na resolução de muitos dos vossos problemas do setor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Lázaro, o Dr. Rui Cruz e a Dra. Joana Amar. Agradeço a vossa presença aqui na Comissão, a informação que, entretanto, já nos deram. E eu gostava de começar por vos perguntar também sobre esta greve e sobre os pré-anúncios de greves que têm sido feitos pelos técnicos de emergência pré-hospitalar, e nesta em específico, às horas extraordinárias. Eu gostava de saber, no geral, qual é o ponto de situação de toda esta vossa revisão da carreira e quais são os desenvolvimentos relativamente ao vosso índice remuneratório. Depois, confirmar também se têm havido negociações com o Governo,
porque no final do ano passado tinham existido declarações vossas que confirmavam que o Governo, ou que davam a entender que o Governo eventualmente teria aqui mudado de postura, teria demonstrado algum tipo de sensibilidade para resolver os vários problemas e que inclusivamente terá assumido o compromisso de rever a carreira no início do ano. Portanto, a verdade é que estamos em abril, que quase em maio, e do que percebo continua tudo igual, não aconteceu nada. Portanto, eu pergunto se aqui de facto o Governo vos mentiu neste ponto. Gostava também de perceber relativamente a esta greve qual tem sido a adesão dos profissionais. E qual é que está a ser, obviamente, o impacto que isto causa também na prestação do socorro e da ajuda às pessoas. Depois, também sobre as horas extraordinárias, qual é, em média, o número de horas extraordinárias que são necessárias fazer e em que condições? Depois, gostava também de perguntar relativamente à formação dos técnicos, dos médicos, dos enfermeiros. Isto é uma responsabilidade do INEM, portanto, eu gostava de perceber se de facto o INEM tem aqui demonstrado uma postura mais proativa e diligente nesta matéria e se de facto as formações que têm sido ministradas ou que não têm, têm sido, e as que têm a qualidade necessária e se estão ao nível das melhores práticas e das melhores recomendações internacionais. Vou abreviar aqui um bocadinho as perguntas em geral sobre as vossas condições de trabalho, mas gostava que falassem sobre isso. Pronto, vou abreviar, não vou especificar aqui, porque já muitas são conhecidas relativamente aos equipamentos de proteção, às próprias bases. Portanto, são de facto condições de trabalho muito difíceis e, obviamente, isso faz com que, além de toda a questão remuneratória da carreira, obviamente, faz com que esta carreira seja pouco atrativa e por isso é que temos estes números, obviamente, de captação de pessoas. Depois, gostava de vos perguntar, porque ainda não foi aqui abordado, sobre uma das queixas que entretanto, que nos fizeram chegar e que sabemos que são queixas vossas, relativamente à questão dos seguros de acidentes de trabalho. Porque, segundo o que informaram, o INEM paga o seguro a alguns profissionais, mas priva a maioria dos utilizar. Portanto, eu gostava de perceber melhor o que é que se passa com este tema. E continua para abreviar. Também gostava de vos perguntar, no meio disto tudo, que papel tem tido a direção do INEM para responder às várias reivindicações. Se de facto tem tido aqui um papel de mediador entre as vossas reivindicações, tentando resolver os vossos problemas, atuando como um mediador que sensibiliza o Governo para que de facto é preciso fazer alguma coisa, porque senão podemos ter aqui em causa de facto o acesso da parte das pessoas ao socorro e à emergência médica. E aqui mesmo para terminar, porque já não consigo avançar aqui muito mais, para vos terminar, eu gostava de perceber dados concretos sobre a falta de socorro às pessoas, porque de facto no fim do dia é disto que estamos a falar, para aquilo que interessa às pessoas que estão lá fora. Se de facto existem meios que têm deixado de ser acionados por falta de pessoal, quantas pessoas têm vindo a ficar sem resposta, quantos mais técnicos precisávamos, se existem aqui algum tipo de assimetrias regionais que tenham especial impacto. Portanto, gostava de vos ouvir falar sobre isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins. 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a direção do Sindicato dos Trabalhadores de Emergência Hospitalar. Agradeço-lhes estarem presentes. Nós temos vindo a conversar várias vezes sobre estas matérias. Há, no entanto, algumas coisas que eu acho que é bom reafirmar como claras. Nós temos um grande problema na saúde, nas várias profissões da saúde, por causa da deterioração das carreiras. Temos tido uma opção de deteriorar os salários e as carreiras em toda a função pública. Aliás, é hoje notícia que o peso no PIB dos salários da função pública vai continuar a descer até 2027 e, portanto, o plano do Governo é tornar mais difícil as pessoas que estão nos serviços essenciais ao país e não valorizar essas carreiras. Isso tem tido um impacto muito forte no INEM. Do nosso ponto de vista, a questão do INEM e dos técnicos de emergência hospitalar não é tão pequena quanto isso. Não é tão pequena, é enorme no INEM. O que digo é que não se restringe ao INEM. O Bloco de Esquerda tem defendido que todos os profissionais de saúde, incluindo os técnicos de emergência hospitalar, naturalmente, têm que ter acesso a uma profissão de risco e têm de ver reconhecida a penosidade da sua profissão com o acesso à reforma sem penalização antecipada, entre outras condições básicas de reconhecimento da pressão a que estão sujeitos. Por outro lado, reconhecemos também que a emergência não é
apenas dos técnicos do INEM, e é também muito dos bombeiros. E, portanto, temos defendido que é preciso uma carreira para todos os técnicos e é preciso, ou seja, é preciso não só que a carreira seja decente para todos, com remunerações e condições decentes, mas é preciso também equiparar a quem nos bombeiros faz exatamente o mesmo trabalho, porque nós temos uma situação de uma discriminação e de uma desigualdade incompreensível nestes trabalhadores, que não ajuda ninguém, desde logo quem precisa, quem está numa situação de emergência e precisa deste apoio. Mas a situação do INEM é realmente bastante complicada, têm uma jornada de luta forte sobre a situação do INEM. Sabem com certeza que o Bloco de Esquerda propôs, aliás, o reforço da capacidade do INEM no Orçamento do Estado, o Partido Socialista votou contra, o PSD absteve-se e, portanto, temos aqui uma enorme dificuldade em passar a ideia de que é preciso mesmo investir e que o Estado tem esta obrigação. Para nós é muito assustador os números das vagas por preencher, porque eu julgo que dão a imagem ao país do que significa a deterioração da carreira dos trabalhadores. Os números que nós temos é de vagas crescentemente por preencher. O Governo, no último concurso, abriu 300 vagas, só conseguiu contratar 100 técnicos. Nós não temos os números mais atualizados e a minha pergunta era um pouco se tinham esses números atualizados, mas o que nós sabemos, os últimos números que tínhamos de 2021 é que houve um crescente sempre de déficit de pessoal no INEM, ou seja, face ao quadro de pessoal do INEM, faltam 30% de trabalhadores. São quase 600 trabalhadores em falta do INEM, ou eram, na sua generalidade, técnicos de emergência hospitalar, ou seja, são a classe profissional que mais falta faz ao INEM e aquela que está na linha da frente, ou seja, faltam tanto nas viaturas de emergência como no próprio CODU, enfim, faltam de uma maneira geral. E este número do quadro do INEM, enfim, por preencher, tem depois também repercussões claras no trabalho, porque a inoperacionalidade das viaturas de emergência, 17%, no total 10% são por falta de pessoal. Portanto, a minha pergunta, para não me alongar muito, até porque foram feitas várias, é se têm dados atuais da falta de profissionais no INEM, face ao quadro. Eu já não estou a discutir sequer se o quadro está como devia estar, eu sei que essa é uma outra questão, eventualmente se tiverem também posição sobre isso gostaríamos de ouvir, ou seja, se o quadro de cerca de 1.900 está, julgo eu, está certo ou se acham que o quadro já está em si incompleto, mas quantas é que faltam no quadro neste momento e o que é que isso tem significado do ponto de vista da inoperacionalidade? Uma segunda parte de perguntas é, e imaginemos que os direitos dos trabalhadores e dos técnicos era respeitado. Porque na verdade não é, ou seja, na verdade estão a fazer horas extraordinárias que não deviam ser obrigados a fazer, acima do que deviam fazer, fora outros direitos, que já foi dito, para nós é muito grave, que direitos de trabalhadores estudantes, licença de parentalidade, acompanhamento a filho doente, etc., não estejam a ser respeitados e o INEM esteja a obrigar os técnicos de emergência hospitalar a fazerem outras horas quando, enfim, tinham acesso a direitos que são todos dos trabalhadores. E, portanto, não só quanto é que falta neste momento e quais são as consequências da inoperacionalidade, mas quanto é que faltaria se estes trabalhadores vissem os seus direitos respeitados, porque nós também não queremos uma situação em que achamos normal o abuso cotidiano dos trabalhadores para um serviço público fundamental trabalhar. Ele tem de trabalhar respeitando os direitos. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder este conjunto de perguntas que foram feitas nesta primeira ronda, o Sr. Presidente da Direção do Sindicato dispõe de 16 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por todas as perguntas bastante pertinentes, permitir-nos, João, respondendo, a clarificar como funciona a emergência médica e o INEM em Portugal. Algumas perguntas são comuns, portanto, depois, quando chegar a cada parlamentar, já estão respondidas noutras. Se tiver alguma coisa a acrescentar, também será acrescentado. Sr. Deputado do Parlamentar do PS, sim, desde que esta equipa ministerial assumiu funções, efetivamente teve uma abertura diferente das anteriores, uma vez que na primeira greve que marcámos, e precisamente pela necessidade de revisão da carreira e na perspectiva de irmos ficar com uma, para além já do salário baixo, com uma revisão salarial abaixo do valor da inflação, foi-nos feita uma proposta de negociação, de revisão do índice remuneratório,
com um valor que ficou acima da inflação. Nós não aceitámos porque a nossa expectativa era muito maior, mas reconhecendo essa abertura do Ministério da Saúde, na altura acabamos por levantar a greve, ficando o compromisso de a nossa carreira, no início deste ano, iniciar o processo negocial de revisão da mesma para discussão no seu todo, do grosso das questões, inclusive do índice remuneratório. Portanto, sim, esta abertura existiu. Existe, apesar de nos estarmos já a aproximar do final do segundo semestre, não perdemos a esperança e temos a expectativa de, num curto espaço de tempo, iniciar o processo negocial de revisão da carreira, que possa, sim, dar resposta às nossas reivindicações, às reivindicações dos técnicos de emergência pré-hospitalar, para que possa tornar a carreira mais atrativa e também para que possa atrair mais candidatos aos concursos que, entretanto, têm ficado quase vazios. Relativamente à formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar e dos outros intervenientes no Sistema Integrado de Emergência Médica. A formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar tem hoje, começa hoje com 900 horas, depois vai tendo alguns incrementos. E foi fruto de uma reivindicação dos técnicos e deste sindicato desde 2011, com que teve sucesso em 2016, quando viu publicada a revisão da carreira. E a partir daí o INEM teria 6 meses para formar os técnicos de pré-hospitalar, para fazer a reconversão dos que já estavam a trabalhar no INEM, e todos os que entrassem a partir dali tinham que ter já esta formação completa, não havia outra forma de entrar no INEM. Infelizmente, e à data de hoje, envolvidos 7 anos, nem sequer a formação dos técnicos que estão hoje no INEM está ainda concluída, e apesar e aqui o INEM, apesar de ser só funciona em 3 delegações diferentes e de uma forma muito diferente, quase que parece uma entidade patronal diferente. E no Norte teve um incremento bastante positivo nos últimos 2 anos a formação dos técnicos, e posso-vos dizer que a maioria dos técnicos do Norte já tem a formação completa. Contudo, e portanto estamos em condições de abrir as competências todas que está prevista na nossa carreira nas ambulâncias, que no Norte são quase todas, que já têm condições para o efeito. Infelizmente, por decisão incompreensível do Presidente do Conselho Diretivo, continuam os portugueses privados destes cuidados e destas competências, porque ele não autoriza que se implementem. Algumas foram implementadas, mas uma boa parte, praticamente a metade, estão ainda por implementar e por ir para o terreno, por decisão exclusiva do Conselho Diretivo do INEM, que nós não conseguimos compreender e também não responde aos nossos pedidos de intervenção. A formação dos parceiros, pois, já quando foi publicada a nossa carreira, o próprio parceiro da Ordem dos Médicos dizia, e quando deu parecer positivo à nossa carreira, que esta educação em emergência médica e estas competências teriam que ser alargadas também aos parceiros, uma vez que a esmagadora maioria, mais de 80%, das ambulâncias do sistema de emergência médica pertencem a parceiros e não são próprios do INEM. Até ao momento não houve qualquer desenvolvimento do INEM para que estas competências e esta educação em emergência médica fosse alargada aos parceiros, o que causa assimetrias muito dispares ao nível de emergência médica em Portugal. E tento exemplificar rapidamente. Ao passo que nas grandes cidades, nos grandes centros, onde existem ambulâncias próprias nossas, os portugueses têm um nível de cuidados superior, com mais competências, com mais educação em emergência médica. No resto do país e fundamentalmente no interior não têm acesso a este nível de cuidados porque os parceiros não dispõem ainda desta educação. E dou um exemplo muito rápido. Uma pessoa aqui na Assembleia da República que tenha sintomas de infarto agudo do miocárdio e se vier aqui uma ambulância de emergência médica tripulada por técnicos do INEM, por nós, faz aqui um eletrocardiograma, recebe o diagnóstico, caso se confirme, inicia o tratamento e é transportado para o hospital de destino que vai fazer o tratamento definitivo. Por outro lado, se for atendido por uma ambulância amarela, mas com portas vermelhas, que é dos parceiros ou vermelho, não tem capacidade para realizar o eletrocardiograma, não tem diagnóstico, vai o mais rápido possível para o serviço de urgência mais próximo, para depois receber um diagnóstico e eventualmente ser transferido para o hospital de destino que vai fazer o tratamento definitivo. Se transpusermos isto para o interior do país, um dos hospitais distam muitas vezes a mais de 1 hora de alguns concelhos, então aqui tem uma assimetria ainda maior e a nossa sensação, enquanto preocupados com a emergência médica, é que efetivamente a este nível temos portugueses de primeira com acesso a mais cuidados, portugueses de segunda com menos, infelizmente, e ao longo dos últimos anos todos ainda não conseguimos reduzir estas assimetrias.
Solução para isto que nós apontamos? Pois é muito simples. Se existe hoje uma carreira, profissionais de saúde que trabalham exclusivamente em emergência médica, que são os técnicos de emergência pré-hospitalar. Se o único meio que o Estado consegue garantir de uma forma minimamente equitativa a todos os cidadãos é uma ambulância. As viaturas médicas estão muitas vezes também, porque estão centradas nos hospitais, muitas vezes a mais de 1 hora de distância, como é o caso do distrito de onde eu sou, de Bragança, que a viatura médica está em Bragança, no cantinho do distrito. Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, estão a mais de 1 hora do carro médico, não é solução, raramente é acionado para lá. Então, a solução será pôr estes cuidados no único meio que o Estado consegue garantir, que é uma ambulância, seja do INEM ou seja dos parceiros. É preciso educar estes profissionais, formar outros, se for caso disso, mas fazer chegar estes cuidados aos cidadãos. E dou-lhe outro exemplo. Nós, país, já ensinamos auxiliares de ação médica, por exemplo, a administrar canetas de adrenalina a crianças que sofrem uma reação anafilática, e um profissional de saúde dos bombeiros da Cruz Vermelha, que trabalha na emergência médica há 20 anos, não lhe damos esta capacidade. O funcionamento em rede do sistema de emergência médica. De facto, existe uma rede, porque se um meio não estiver disponível, é procurado um meio que estiver disponível mais próximo. Há cerca de 7, 8 anos atrás, isto funcionava minimamente porque, de facto, os meios disponíveis assim o permitiam. Entretanto, deixou de ser possível, deixa de ser eficaz, porque é difícil encontrar atualmente ambulâncias disponíveis, e nós não dizemos não porque elas sejam poucas, mas porque são muito mal aproveitadas. Nós denunciámos no pico da pandemia que o INEM transporta muitos doentes não urgentes para os serviços de urgência. Tem sido uma política, mais ou menos desde o tempo que este Federativo está no mandato, para evitar reclamações, porque é um indicador que eles dão muita importância, transportar quase todas as chamadas 112 para os hospitais. Por um lado, satura os serviços de urgência hospitalares, que estão muitas vezes saturados, como nós temos visto. Por outro lado, consome os recursos de emergência médica, consome ambulâncias. E depois, quando precisamos, para as situações mais graves, muitas vezes não estão disponíveis e temos de esperar 1 hora, por vezes 2. Apontámos esta necessidade de rever os fluxos de triagem. Na altura da pandemia, o próprio Presidente do Hospital Santa Maria, depois de nós termos denunciado publicamente, veio dizer que mais de 80% dos doentes que lhe chegavam da ambulância não eram urgentes e deviam ter outra resposta que não um serviço de urgência. E, efetivamente é que não têm. Isto continua a consumir recursos, quer na rua, quer nas urgências hospitalares. A solução era rever os fluxos, que não são revistos desde 2012, quando foram criados. Ao nível de reforço de meios, o que é que nós consideramos? E aqui vem no seguimento da resposta anterior. Não conseguimos quantificar sequer se serão precisos mais meios. Se calhar os que temos até são suficientes, têm que ser mais bem geridos. Temos de otimizar os recursos que temos, geri-los melhor, para que possam estar disponíveis para situações mais graves. Outros países mais evoluídos que nós, a nível de emergência médica, fazem uma triagem bem diferente, até com vários níveis de prioridades, para a ativação de meios de emergência. Em Portugal, praticamente todas as chamadas 112 dão direito a uma ambulância, e depois de lá estar uma ambulância, todos os doentes são transportados para o hospital. O INEM dispõe também de uma reivindicação nossa há uns anos atrás, de um fluxo de não transporte para que as situações que não são urgentes possam não ir ao hospital, mas efetivamente nunca é aplicado. A resposta que obtemos sempre quando estamos na rua é: já que está aí, transporte ao hospital, com os efeitos todos que isso traz. O caminho para reforçar é muito reforçar esta triagem, melhorar esta triagem, rever estes fluxos. Não entendemos sequer que pode não ser necessário mais ambulâncias. As que temos podem chegar desde que sejam mais bem aproveitadas, com pessoas mais educadas, mais formadas, com mais competências e também com fluxos de triagem melhores. O senhor deputado do PSD, relativamente às ambulâncias paradas por causa da greve, pois bem, a greve começou dia 17 de abril. A previsão para o mês de abril, e que nós denunciámos publicamente no final de março, já é de muitas ambulâncias com mais de 50% do horário por preencher por falta de técnicos, mesmo sem a greve. Portanto, a greve acrescenta e se valoriza um bocadinho este efeito de ambulâncias paradas, mas o efeito já vem da escassez de técnicos. O que é muito preocupante para nós, porque este era um efeito que o ano passado, por exemplo, só se observou nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Quando chegamos a abril e já temos tantas ambulâncias, algumas delas o mês todo nem sequer abrem. Outras, mais de metade dos turnos, estão encerradas por falta de técnicos. No próximo mês temos 2 eventos a decorrer em simultâneo que, para além do dispositivo normal, também vão consumir recursos.
em agosto, para além das férias já dos habituais constrangimentos, vamos ter Jornadas Mundiais da Juventude. Nós estamos muito preocupados, porque cada recurso consumido vai ser cidadãos que vão ficar sem resposta no nível de emergência médica. Não há dúvidas nenhumas disso. Hoje estamos em abril com este cenário, daqui a 2, 3 meses vamos estar muito pior e já não estamos a tempo de corrigir tudo, mas estamos a tempo de minimizar o problema se houver essa disponibilidade. Relativamente à nossa reivindicação sobre as horas, e isto vai responder já a perguntas de mais grupos parlamentares também. Bem, efetivamente, chega a ser caricato como é que o INEM entende que está a proceder corretamente neste aspecto. O que acontece, efetivamente, é que um trabalhador do INEM, e pode ser o caso de nós três hoje, que para estarmos aqui estamos em atividade sindical, ou de um estudante, ou de um pai ou de uma mãe que estejam a faltar por licença parental. Que falte. E apesar da lei ser clara e dizer que a falta é justificada e para todos os efeitos conta como tempo efetivo de trabalho, o que acontece é que o INEM, passado 2 meses, diz que ficou a dever horas por causa dessa falta. Então, se for ao fim de semana, conta zero. O que isto nós apelidamos de absolutamente ilegal, porque não há outra forma de qualificar isto. Já avançámos com várias denúncias, quer de sindicato, quer individuais de trabalhadores, para a Inspeção-Geral de Atividade em Saúde, para o Ministério da Saúde. Não tivemos resposta. A resposta que tivemos do INEM há 2 anos, quando começaram a fazer isto, foi o nosso entendimento é este, se estão descontentes, vão para o Tribunal. Desde aí não voltámos a falar. Nem nisso, nem noutra coisa qualquer. Portanto, isto é tão caricato quanto isto. Se faltar um turno no sábado porque o meu filho esteve doente ou porque fui fazer um exame, ou falto no domingo fazer um exame na segunda, o que acontece é que o INEM diz que eu fico a dever as horas todas do turno que faltei, quando a falta na lei é justificada e conta como tempo de serviço para todos os efeitos. Não há outra forma de explicar isto. As reivindicações que nós queremos ver cumpridas do caderno reivindicativo, e depois deixaremos aqui num dossiê o caderno reivindicativo para a Comissão, se puder servir pelos seus deputados, e as preponderantes para que se possa pensar em negociar, levantar a greve, são o INEM devolver as milhares de horas que está a subtrair aos trabalhadores. Neste exemplo que lhe falei. Já são milhares de horas, há trabalhadores que são mais de 300 horas que não devem nada a ninguém. E reparem, um trabalhador é-lhe marcado mensalmente, em horário normal de trabalho, um número de horas superior àquele que corresponde ao mesmo, umas 4 ou 5 a mais. Para além disso, este trabalhador ainda faz horas extras, em alguns casos fazem mais de 60, 70 horas extraordinárias por mês. Passados 2 meses, o INEM vem dizer que afinal ainda deve horas. Isto tudo somado são milhares de horas, milhares de euros. Se isto não for corrigido, a greve não vai ser levantada. Mais 2 pontos importantes. Que seja definido um rumo diferente para o INEM. Não há um indicador, nos 7 anos de vigência do mandato do Conselho Diretivo, não há um único indicador mensurável que nos indique que a atividade do INEM melhorou ou, por outro lado, que não piorou. Não há. E tive o cuidado, porque me lembrava desse episódio, de ir pesquisar um episódio que decorreu numa Comissão de Saúde em 2011, em que uma deputada fez uma chamada em direto para o 112 e discutia-se na altura, o Presidente do INEM dizia que a chamada demorava menos de 5 segundos a ser atendida, o Tribunal de Contas dizia que eram 10 segundos, o teste em direto, aqui na Comissão da Saúde, demorou 14 segundos. Falava-se em segundos na altura. Bem, o Sr. Presidente do INEM, quando veio aqui a esta Comissão da Saúde, normalizou que se despachassem ambulâncias, mas não é preciso chegar ao local, com 1 hora de diferença. Isto é surreal. Isto é inqualificável. Nós estávamos aqui a assistir à audiência, ficámos sem palavras, sem conseguir qualificar como é que se transformam 10 segundos numa hora, de um momento para o outro, e isso normaliza a questão. Como é público, infelizmente, morrem pessoas por causa disto. E não podemos ficar indiferentes. Este é um dos indicadores mais graves que o INEM tem para apresentar e que não pode deixar ninguém satisfeito. Propostas para atrair a carreira. Pois bem, as nossas propostas, e que só não tivemos a oportunidade de as apresentar ainda, porque o processo negocial ainda não começou, apesar de já termos apresentado muitas delas publicamente, tem de passar, primeiro e preponderante, por respeitar os técnicos. É preciso encontrar um conselho diretivo que respeite os técnicos. Nem sequer somos ouvidos, não tentam levantar uma greve, apesar de nós enviarmos o pré-aviso com mais de um mês de antecedência. Um conselho diretivo assim, pura e simplesmente, não funciona. Portanto, preciso respeitar os técnicos e valorizar a carreira. E para valorizar a profissão, já foram discutidas algumas questões aqui preponderantes, é preciso repor um índice remuneratório adequado. Reparem, estamos a falar de técnicos que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, à chuva e ao vento,
como dizia o Presidente do Sindicato dos Bombeiros Sapadores aqui, que vão, se não houver mudança até aos 65 anos ou até aos 76, andar a subir terceiros andares com mais de 30 kg de equipamento às costas e depois descer com vítimas com o equipamento todo outra vez, não é? Para ganhar 836 euros por mês é todo inadequado, afasta os profissionais da profissão e, fruto também do desrespeito, atualmente já estão profissionais a sair para ganhar salários ou iguais ou até inferiores, o que prova as consequências da forma como o INEM trata os seus trabalhadores. Estes trabalhadores que foram para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que só no dia 1 de abril foram 26, até ao fim do mês, pelo conhecimento que temos, serão mais de 40, traduz bem a fraca atratividade da carreira. E o que nos dizem é sempre o mesmo. Gostamos e preferíamos estar no INEM, mas com estas condições, para nós não dá. A nossa expectativa é que consigamos tornar a carreira atrativa. Revê-la no seu todo, não só para que os profissionais queiram ficar no INEM, mas também para que possamos atrair mais candidatos. Sr. muito obrigado. Ainda tem muita digo que só mais, tenho um bocadinho de tempo. Faça favor de terminar. Obrigado. Respondendo ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, a adesão à greve não é fácil de quantificar, uma vez que é apenas às horas extraordinárias. O que é que isto traduz? Pessoas que têm as horas extraordinárias já marcadas porque aceitaram antes de nós marcarmos a greve, estão a faltar e não estão a fazer os turnos, mas a maior parte delas já não aceitam que lhes seja marcado, porque como não é obrigatório, é marcado por disponibilidade. Portanto, é impossível quantificar. O facto é que tem acontecido por todo o país, tal como nós dissemos. Ainda esta noite estavam ambulâncias abertas até às 20 da noite, mas porque o trabalhador estava em horário extraordinário no resto do turno da noite, interrompeu, aderiu à greve e não fez. Portanto, os efeitos têm sido por todo o país, mas paradas Porto, Coimbra, Lisboa, Viseu, Faro, Sinfãs, vai acontecer em Mogador daqui a uns dias, portanto, é um pouco por todo o país. O Algarve, no seu todo. Relativamente ao seguro de acidentes de trabalho, pois, efetivamente é verdade. Tivemos conhecimento da apólice, temos em nossa posse. O INEM tem, no pacote dos seguros que o INEM tem na fidelidade, inclui o seguro de acidentes de trabalho para 100 técnicos, até lhes chamam 100 técnicos de ambulância de emergência, que era a nossa designação antiga, antes de 2016. Efetivamente não sabemos quem utiliza este seguro, não conhecemos nenhum trabalhador que já o tenha utilizado. Eu próprio já tive 2 acidentes de trabalho, nunca tive autorização para utilizar este seguro. Desconhecemos. Terá-se de ser o Sr. Presidente do INEM a dar explicações sobre isto, sobre esta apólice. Papel da direção do INEM nas nossas reivindicações. Sr. Deputado, nós reunimos mais com os grupos parlamentares todos e viemos mais vezes à Comissão da Saúde do que reunimos com o Conselho Ativo do INEM. Portanto, isto traduz bem o respeito que o INEM tem pelos sindicatos e pelos técnicos. Dados concretos sobre a falta de socorro à população. Pois, as denúncias que nós fazemos e a que fizemos ao Ministério Público, que a do Ministério Público engloba mais de 1000 atrasos no socorro. É apenas uma pequena parcela que nos fazem chegar os nossos associados anonimamente com medo de represálias, dado o clima de medo que se vive. Mas são aos milhares. Tem consequências, muitas delas graves, como infelizmente temos tido conhecimento publicamente, mas não conseguimos quantificar ou numerizar, só o INEM é que tem esses números e não divulga de todo. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, relativamente, acho que à carreira dos parceiros do INEM, acho que a nossa proposta era alargar a carreira dos técnicos para falar de todos os parceiros. Já existe hoje uma profissão que pode ser melhorada e que deve ser melhorada para se aproximar até de parâmetros internacionais, porque assim salva mais vidas. Mas hoje já existe uma, então é alargá-la aos parceiros todos e torna-se a assistência e emergência médica minimamente equitativa no país todo, o que hoje não acontece. Relativamente aos números de técnicos de emergência hospitalar, pois bem, os últimos números que o INEM divulgou são de 2021. Contudo, o ano passado, o Sr. Presidente do INEM confirmou que eram 940 e qualquer coisa técnicos o ano passado. Tendo em conta os que entraram e que temos conhecimento que saíram, nós acreditamos que hoje somos pouco mais de 800. As necessidades do último plano estratégico do INEM diz que devíamos ter mais de 1400. Portanto, estamos aqui num déficit de 500, 600 técnicos. O que significa e quais as suas consequências.
Pois, se faltam técnicos, as ambulâncias vão ter de ficar paradas porque elas não se conduzem sozinhas, nem trabalham sozinhas. Já foi assim o ano passado que se verificou. Está a começar este ano mais cedo, em abril, o que nos preocupa para o resto do verão, mas a consequência direta é esta. Ambulâncias fechadas, atrasos ao nível da prestação dos cuidados, na demora de encontrar ambulâncias disponíveis para as demais ocorrências. Não há pouco tempo, há 3, 4 dias atrás, já o NUDI começou a greve precisamente, a viatura médica de emergência e reanimação de Setúbal teve mais de 40 minutos à espera que lhe fosse enviada uma ambulância para levar um doente por não haver disponíveis na margem sul, que também é recorrente. Relativamente ao subsídio de risco e de penosidade, pois, quer dizer, nós e agradecemos, e já temos a nossa oportunidade de agradecer aos seus deputados o prémio aos profissionais de saúde e o subsídio de risco na altura da pandemia. Efetivamente, nós trabalhamos com risco físico, porque somos os primeiros a chegar muitas vezes às ocorrências, o risco físico de trabalharmos de ambulância e de moto, o risco biológico de estarmos sujeitos a todo tipo de doenças e vírus, e nunca vamos dizer que não, nunca deixamos de tratar ou de prestar cuidados de emergência médica a um doente, por ele ter, seja a patologia que tiver. Portanto, existe de facto um risco físico e biológico que não está a ser acautelado nem valorizado e também afasta técnicos da profissão. E acho que, de uma forma geral, Sr. Presidente, no limite do tempo... Muito obrigado, Dr. Rui Lázaro. É evidente que fui tolerante porque era preciso concluir a resposta. Acho que era do interesse da Comissão, de todos os grupos parlamentares, que desse a resposta. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, vamos passar à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade. Um minuto, Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, agradecer as valiosas informações que aqui nos deixaram e também as vossas reivindicações, as vossas justas reivindicações, porque percebemos a dificuldade daqueles que diariamente estão no terreno a trabalhar e que querem prestar o melhor serviço possível à população. E nós não encaramos este assunto, ou melhor, nós não entendemos este assunto como um assunto de menor importância, pelo contrário, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de saúde e, portanto, é algo que merece toda a nossa atenção, todo o nosso empenho e, por isso, reiterar mais uma vez este importante papel que o Governo tem tido em estar dialogante, em tentar encontrar as melhores condições para que profissionais possam, efetivamente, desenvolver as suas funções. E no que concerne a uma questão de melhorar a triagem que foi falando, queria aqui falar sobre a questão do CODU. Temos tentado também garantir, melhorar de uma forma possível a capacidade do CODU em atender as chamadas e em fazer o respectivo encaminhamento. Sabemos que existe agora um sistema que é criado com o objetivo de impedir que qualquer chamada que seja feita fique sem resposta, é o sistema callback, e, portanto, permite recuperar as chamadas quando elas são desligadas ou caem por algum motivo. Gostaria de saber se efetivamente este sistema está a funcionar e se é uma ferramenta que também permite ajudar na resposta que é prestada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Um minuto. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos com atenção aquilo que os senhores do sindicato aqui nos trouxeram e temos estado atentos a este tema. Nós aqui já por várias vezes abordamos esta temática, também no sentido, quando olhamos para a emergência médica, de perceber como é que podemos comatar as lacunas e nós já tivemos aqui até uma discussão já neste mandato com a possibilidade de se aumentar, por exemplo, o número de viaturas médicas de emergência e logo recebemos da parte também dos técnicos algumas reservas nesse sentido de que se calhar não era esse o caminho e a minha questão é muito focada nisso. Alguma vez foi colocado em cima da mesa a mudança de paradigma da resposta de emergência médica em Portugal, ou alguma vez este modelo de prestação já foi discutido, ou o modelo de prestação destes cuidados já foi discutido também com o atual Ministério da Saúde. Em termos de tecnologia, falou-me que, por exemplo, fazem ECGs, mas isso tem muitos anos. O que é que tem havido de inovação? A forma de comunicarmos, de dados, de se comunicar com os hospitais logo quando temos os doentes, ou se não tem, mas também é preciso dizer aqui, não é? Porque estamos no século XXI e nós temos que dar aqui um input. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Para usar da palavra do Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Rui Lázaro, Sr. Presidente do Sindicato, muito obrigado pela frontalidade que teve, pela coragem que teve em abordar estes assuntos que são graves
mas infelizmente não são novos. O Partido Chega já desde o início desta legislatura que tem alertado e tem trazido à liça os problemas do socorro de emergência médica em Portugal. Quero saudar também o Partido Socialista por ter aprovado e ter viabilizado o nosso requerimento em trazer aqui o vosso sindicato e, de facto, o silêncio que existe hoje nesta comissão face às coisas que o Sr. nos disse, como que as denúncias ao Ministério Público que são feitas de perseguição e coação dos trabalhadores são feitas com provas, que o Presidente do INEM mentiu quanto aos constrangimentos do 112, que existem mais de 1000 horas de atraso no socorro em Portugal, que existe, de facto, decorre das suas palavras, que é um problema estrutural no INEM hoje em dia, não só no seu quadro pessoal e na forma como esse quadro pessoal é acarinhado e valorizado, mas também na forma de funcionamento, e que essas faltas de operacionalidade são fatais para a população portuguesa e que essas fatalidades são ainda para mais injustas do ponto de vista territorial, manifestando-se muito mais nos territórios desertificados e com baixa incidência do que nas grandes cidades. Muito obrigado. De facto, o que fica desta sua audição é algo que nos preocupa muito. Eu espero que o partido que suporta o governo tire daqui as suas principais ilações e que também o povo português que nos está a ver lá em casa tire também as conclusões. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, 1 minuto. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente uma pergunta, queria principalmente agradecer a frontalidade da informação que nos trouxeram aqui, agradecer principalmente o vosso trabalho no dia-a-dia, porque de facto, e como podemos aqui perceber, vocês trabalham em condições de trabalho que de facto são muito desafiantes e lá está como o exemplo que deu quando as pessoas, com o envelhecimento dos próprios técnicos, tudo isto se agrava e de facto e é pena que às vezes as pessoas só se lembrem das vossas dificuldades quando precisam e têm algo que corre mal e aí é que se lembram que de facto existe toda uma necessidade da vossa parte e gostava, e não posso deixar de salientar aqui também as intervenções que têm sido feitas pelo Partido Socialista, que contrastam diretamente com aquilo que vocês nos apresentaram aqui, que de facto a abertura da parte do INEM, do Governo, não tem sido grande e de facto isto tem que mudar. Portanto, e foi claramente, todas estas dificuldades contrastam, ou seja, a realidade ultrapassa a propaganda, como sempre. E gostava, e já aqui foi referido, de facto... Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, o Sr. Rui Lázaro dispõe para responder aos agradecimentos que lhe foram feitos, o Sr. Presidente do Sindicato dispõe de 4 minutos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só as duas questõezinhas que ficaram e depois os agradecimentos. Sr. Deputado e Parlamentar do PS, efetivamente o sistema de callback é um sistema excelente de recuperar chamadas e que terá sido muito eficaz durante muitos anos desde que foi criado, contudo, e potenciado pelo efeito bola de neve de atraso no envio de ambulâncias, acaba por passar a ser ineficaz quando começa a haver muitas ambulâncias por enviar, muitas chamadas a cair por atraso no envio das ambulâncias, deixa de ser eficaz, como alguns casos também já viram público se o provam. Mas é um sistema excelente de recuperação de chamadas. É uma pena que, potenciada pela falta de recursos, depois não consiga completar todo o objetivo para que foi criado, mas sim, é um sistema que funciona e funciona bem quando se consegue recuperar. Sr. Deputado do Parlamentar do PSD, efetivamente o eletrocardiograma, por mais básico que pareça, só está no INEM desde o final do ano passado, não é assim tão antigo no INEM. Tivemos esta formação em 2014, esperámos 6 anos que o INEM adquirisse os monitores. Na reunião do ano em que tomamos posse, em 2020, em dezembro, o Sr. Vogal assegurou-nos que no final de janeiro estavam nas ambulâncias, pois só em abril, quando fomos a uma manifestação e lhe depositámos à porta uns caixotes a simular os monitores, é que anunciaram a abertura do concurso após comprar. Efetivamente, segundo os números do INEM, nos primeiros 2 meses foram realizados 1.507 eletrocardiogramas, o que dá 9.042 por ano, para termos uma ideia do que se perdeu para trás. E o que se perde por os parceiros não terem esta valência são 60.280 eletrocardiogramas por ano. Por os parceiros não terem esta equivalência, que é quem faz a maior parte do socorro. Relativamente aos agradecimentos, não podemos deixar de o fazer também, bastante sentidos. Esta Comissão de Saúde tem sido exemplar
de forma geral, todos os parlamentares preocupados com a emergência médica. Nós, sindicatos, sentimos isso, os nossos associados técnicos de emergência hospitalar sentem isto. Fica aqui este agradecimento pessoal e coletivo do trabalho desta Comissão no que respeita à emergência médica. Muito obrigado. Quero naturalmente cumprimentar a direção do sindicato, nas pessoas da doutora Joana Amaro, do Dr. Rui Cruz e naturalmente o Sr. Presidente da Direção, do Dr. Rui Lázaro. Quero cumprimentá-los, quero agradecer a vossa presença, como sempre. Havemos ter naturalmente outras oportunidades, a Comissão de Saúde estará sempre aberta, não só às solicitações dos grupos parlamentares, como eventualmente a uma vossa solicitação para estar presente. E, em nome de todos os deputados, e já foi feito, reconhecer o trabalho que desenvolvem e esperar que as coisas melhorem e possam chegar a bom porto, não só as conversas, mas sobretudo por questões de bom senso e de saúde, se concluam positivamente. Muito obrigado pela vossa presença. Até breve.